Irmãos, paz do Senhor Jesus, vou contar mais um dos sonhos que eu tive. Eu tive centenas de sonhos, eu creio que até mais, né? Eu não sei calcular, porque teve época de eu sonhar quase toda noite. E nessa época, nem eu não tinha hábito de celular, assim, de internet, não via nada na internet. Era tudo que Deus me mostrava mesmo, porque Ele queria mostrar. Inclusive, eu estava numa época com bastante depressão, né? E só que eu não pensava essas coisas é uma coisa que nunca nem passou, né, na minha cabeça. Então, assim, Deus, ele mostra conforme ele quer e eu na época eu ficava sem entender. Eu tive um sonho que eu estava como se fosse dentro de um prédio assim grande. Quando eu falo prédio grande, não de altura, de largura, assim, um lugar espaçoso. E dentro desse local começava a acontecer alguma coisa lá fora, todo mundo estava meio com medo, com apreensão, aquela coisa. Depois, em outro momento desse mesmo sonho, eu estava na casa da minha tia e ela pegava e falava assim: Fabiana, vem cá ver no céu, vem cá ver no céu. Quando eu fui lá ver, tinha a bandeira não, o mapa da América do Sul no céu. E ela falou: olha lá, o que significa? Tem umas letras. Aí quando eu vi, tinha umas letras. As letras eram A, eu coloquei, embaralhei ela, desembaralhei as letras. E no sonho eu falava assim para minha tia: tia, é atalaia, o significado era azalai, estava escrito azalai, com E, azalai. Só que eu interpretava no sonho e falava: sabe o que significa, tia? Significa atalaia. E depois eu nem sabia o que era atalaia na época, para falar bem a verdade. Eu ouvia muitos termos, mas nunca soube o que significava. Fui pesquisar e significa aquele que fica na torre mais alta vigiando. Creio que Deus colocou por atalaia, né? Para estar avisando os outros, né? Porque atalaia, ele vigia os outros, ó, o que vai acontecer, né? Então eu creio que Deus estava me colocando ali como atalaia para avisar as pessoas do que ia acontecer. E aí Deus começou a dar ali pouco, mas Deus dava muitos sonhos para mim, muitos mesmo. Isso aí diversas vezes, né, com um avião chegando de guerra. Eu vou contar assim um específico, que eu vi os aviões chegando, eu vi as casas pegando fogo, as casas em volta pegando fogo, e a minha não tinha pegado fogo, só que eu sentia muito medo, muito pavor. E aí eu tava ali escondida, mas sabia que era questão de tempo, porque eu não podia nem sair dali. Eu sabia que era questão de tempo para eles me pegarem. E eu clamava a Deus, esperava assim que Deus fizesse assim, uma obra, né? E aí eu tava com a minha tia, com a minha prima, ela falava assim: eu vou me entregar. Eu falava: não. Ela falava: eu vou, não aguento mais ficar aqui, eu vou me entregar. Aí ela ia se entregar com a minha prima e a sensação era de pavor. Aí eu via quando eles faziam duas filas e eu já imaginava, uma para quem aceita Cristo, outra para quem diz que Cristo não é, né, para quem nega, né? Aí eu via lá duas fileiras e eu via aquele fogo iluminando o escuro e não tinha luz de poste, era só a luz do fogo ali mesmo. Não tinha, e era muita luz de fogo, não tinha de jeito nenhum luz de poste. Os postes eu olhava assim para a rua, estava apagado, você não dava nem para se eu saísse dali, eu saía sem rumo. E dava muito medo, muito medo. A gente é tomado pelo medo, assim, o medo paralisa, né? Depois disso, esse sonho de avião chegando, eu tive tantos que eu perdi até a conta, assim, de quantos que eu tive, né, de avião chegando. Que eu tô assim, de repente aqueles aviões chegam, tô assim, de repente os aviões chegam, é uma sensação horrível. Mas depois comecei a eu sonhava muito, até antes mesmo de sonhar com o avião, eu sonhava muito que eu tava fugindo. E eu não sabia do que eu estava fugindo, mas eu sabia que era algo muito terrível, porque eu não podia nem sair lá fora, eu não podia ir lá na rua e sair correndo. Eu tinha que fugir pelo quintal, eu tinha que fugir pelos fundos da casa. Eu tinha que sair de um fundo de uma casa, entrar no fundo da outra casa, e era assim que tinha que fugir. Então, eu sonhei inúmeras às vezes isso, e eu ficava assim: mãe, por quê? Mãe, por que eu não vou poder fugir pela frente da casa? Quando eu acordava, eu perguntava às vezes pra minha mãe, né, por que eu não podia fugir pela frente, tinha que ser pelo fundo da casa, né? O que tinha a ver, né? Mas assim, eu não conseguia entender. Aí eu tive outro sonho que eu e outra pessoa era levada de refém, como se fosse refém, e ficava presa dentro de um prédio, né? Que era tudo vidro na frente, né? Tudo de vidro. E ali onde era que eu via, onde eu estava, né, eu via lá fora as pessoas, mas as pessoas nem imaginavam o que estava se passando ali dentro, e a gente ali de refém. E aí eles começavam a colocar escuta por todos os lados, e falavam assim: nós vamos colocar escuta em tudo que é lugar. E tudo que vocês falar, a gente vai saber daqui para frente. Tudo que vocês falar, a gente vai ficar sabendo. E não adianta ficar falar para ninguém. Não é para vocês sair avisando, porque se qualquer coisa que vocês fizerem a partir de agora, a gente sabe, a gente vai escutar.
e a gente vai vir atrás. E aquilo dava um medo aterrorizante, assim, você sente um medo que te paralisa, você simplesmente já não tem coragem. Só que naquele momento, o meu medo foi assim, me causou uma sensação de tá tudo ferrado, se eu não fizer alguma coisa agora, depois vai ficar pior. Aí eu gritei para que as pessoas lá de fora abrissem a porta, fizessem alguma coisa na minha inocência. Foi quando um deles pegou um ferro e colocou aqui na minha costela e me apertou assim, que doeu muito. Que nem que ele queria furar assim, mas ele fez para ameaçar. E eu senti uma dor muito forte. Aí eu falei, não, eu vou parar. Aí ele foi e tirou o ferro. E aí eles saíram e falaram, ó, nós estamos de olho. Pra todo lado tem escuta. Aí quando eles saíram, a gente ficou assim meio apavorada, queria avisar as pessoas, mas não podia falar, tinha que fazer gestos. Quando eu saí lá fora, vinha vindo meu irmão com o meu carro, dirigindo meu carro. E eu falava assim, e eu tentando avisar pra ele que tinha escuta. E eu não conseguia. E aí ele falou assim, Fabiana, no seu carro, não sei o que. Eu pensava, só que me faltava. Eu creio que já colocaram escuta até no meu carro. Né? E ali eu entendia que talvez até meu carro já tinha escuta, a gente tinha que tomar cuidado. Porque eu pensava em falar dentro do carro, né, pra ele, mas eu tinha medo de ter escuta até dentro do meu carro, porque eu não sabia até onde eles já tinham chegado. Eu só sei que esse foi um dos sonhos. Também sonhei um outro que... deixa eu ver só. É tantos que eu não sei qual. Ah, tá. Eu vou contar esse é assim, para quem tem fé. Não é para qualquer pessoa. Se você não tem fé, nem escuta. Se for para ficar duvidando, nem precisa ouvir, né? Porque não é do agrado de Deus, né? Isso aqui é para quem tem fé. Eu sonhei que estava tudo escuro na minha cidade, uma escuridão terrível. E eu estava me escondendo de algo terrível, né? E aí tinha uma senhorinha, e eu tentava ajudar essa senhorinha, chamava ela para ir comigo, ela estava perdida no meio do escuro, eu tentava chamar ela para ir comigo. Eu achava um carro parado no meio da rua, só que eu não sabia como que eu ia fazer para dirigir ele, porque tinha que ter chave e tudo mais. Mas eu pensava, se desse para eu colocar ela aqui dentro desse carro. Só sei que quando eu clamei a Deus, Senhor, o que que eu faço? O que que eu faço agora? Porque eu não sabia para onde eu ia. Eu estava no meio de uma escuridão, numa esquina, eu não sabia para que lado que eu ia. Quando eu clamei a Deus, apareceu um clarão de luz assim, no céu, num determinado lugar, e Deus dizendo para mim, apontando para mim, vai para lá. E aí eu vi assim o caminho por onde que eu tinha que ir. Só sei que depois eu já estou nesse lugar, em outro momento eu já estou nesse local, junto com umas pessoas desconhecidas. Tem um senhor que é o líder ali, já contei essa história várias vezes aqui, só tô meio cansado, tô até contando meio rápido, que eu já contei, não deu certo as gravações, por conta que o inimigo ele luta muito, né? E também eu não me dei conta de que o celular tava com problema, e aí ele ficou tudo cortada as gravações, né? Mas enfim. E esse senhor, voltando no testemunho aqui agora, no sonho, aliás, esse senhor da cabeça branca, ele era uma espécie de líder ali nosso, né? E só que ali ninguém conhecia ninguém, era mais ou menos todo mundo meio desconhecido, assim, a gente foi se achando por aí, pelos meios dos matos, sei lá. E aí, em algum momento, eu peguei e pensei, meu Deus, e agora o que nós vamos comer? Porque não tinha o que comer. E aí quando eu fui para trás da casa, assim, do lado, né, da casa, era uma casinha bem humilde, de 2 águas, telha de eternite, né? Não sei se eu já contei, será que eu já contei isso? Meu Deus, eu contei tantas vezes que eu já nem sei mais. E aí, quando eu tava ali atrás da casa, eu clamei a Deus e começou aquela horta, tinha uma horta, né? Essa horta tinha sido recém-plantada, e essa horta estava com a terra toda revolvida, né? Mas não tinha, a terra estava revolvida, mas não tinha nada nascido ainda, né? E aí quando eu clamei a Deus, aí começou diante dos meus olhos crescer o alface, almeirão, a couve, o repolho, tudo ali que tinha na horta começou a crescer diante dos meus olhos. Bom, quando eu acordei, eu fui congregar naquele dia, né? Eu fui no culto, tinha culto na minha igreja, numa quarta-feira aqui na cidade do interior. E eu fui congregar. E não é comum ter irmão de fora, muito raro ter irmão de fora numa quarta-feira. Naquele dia tinha. O irmão levantou para testemunhar e ele testemunhou exatamente o que eu vi no meu sonho, que isso aconteceu na vida dele. Que ele estava passando um momento de muita necessidade, que não tinha o que comer. E que ele clamou a Deus e a horta dele começou a crescer diante dos olhos dele. Deus fez brotar do chão, da terra, o que ele comesse, né? E aquilo foi muito incrível, né? Muito incrível, mas eu vi no sonho. No sonho tudo bem, você vai falar, é um sonho, mas aí aconteceu também na vida do irmão. E o irmão levantou ali, foi para confirmar o meu sonho. Depois disso,
né? Depois disso, na hora da palavra, eu aguardei para ver o que Deus ia falar. Na hora da palavra, Deus veio falando assim, né? A palavra é um momento que Deus fala conosco, né? Através ali da Bíblia, o irmão, Deus dá, né? Alguma coisa para ele falar para nós, né? E Deus deu do irmão falar assim: vem tempos difíceis por aí, mas o justo, o Senhor vai abrir um caminho de luz no céu. Vai mostrar o caminho, né? Quer dizer, o Senhor vai mostrar por onde que tem que ir. E recentemente, né, Deus tem mostrado uma revelação com o espantalho, né? O espantalho apareceu no meu quarto, um espantalho novo, recém-feito, assim. De repente ele começou a envelhecer na minha frente muito rápido, muito rápido. E começou a ficar, assim, enrugado, feio. Todo o troncho, caiu a boca, rasgou a boca dele, a cabeça pendeu para o lado. Aquilo me deu um pavor muito grande. Eu clamei a Deus, Senhor da glória, o que é esse espantalho aqui? O que significa? E fiquei ali sentado esperando enquanto Deus não falasse comigo. Queria que Deus falasse comigo o que significava aquele espantalho. Aí a voz falou assim para mim, uma voz que eu sei, né, de onde vem a voz, falou para mim: olha, Fabiana, de onde que vem? Lele, desculpa. Para onde que tem espantalho? E aí eu falei: olha, na roça. E foi onde que a voz completou assim pra mim: a fome vem depressa. Então eu fiquei muito angustiada, muito triste por aqueles dias, pensando: meu Deus, vai vir fome também, Senhor, tem misericórdia. E, bom, já tinha visto no outro sonho há uns anos atrás, porque esse sonho aí foi em 2017, né? Esse sonho aí que Deus confirmou pra mim, do caminho de luz, foi em 2017. Então eu já esperava que vai acontecer alguma coisa assim. Mas aí esse sonho do espantalho foi uma confirmação, foi o ano passado, agora acho que em setembro, que o Senhor mostrou mais ou menos, entre agosto e setembro, por aí, Deus mostrou que vai vir um tempo de fome, né? E eu fiquei meio angustiada, mas fazer o que, né? A gente tem que aceitar a vontade de Deus e se preparar, né, espiritualmente para aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos com Deus.